Hoje, 8ª live do projeto Cuidar da Infância é Cuidar da Vida, sempre trazendo temas sobre infância, desenvolvimento infantil, comportamento infantil, para que a gente possa cuidar da infância das nossas crianças. Desde já eu agradeço cada um que está aqui comigo, quem é mamãe, quem é papai, quem é vovô, vovó, né, de criança pequena. Gente, é muito importante a gente falar sobre desfraude, aprender sobre desfraude. Eu gosto muito de levar essa mensagem porque eu comecei a estudar sobre isso depois, né, de ter desfraudado meu filho. O Matheus hoje já vai fazer 8 anos, mas ele passou por um desfraude coletivo, né, na creche. A maioria das escolas ainda fazem, né, desfraude coletivo. E foi muito difícil, foi muito sofrido, tanto para mim quanto para ele. Então hoje, né, depois de ter estudado, depois de ter aprendido, né, eu fico muito grata, né, pela oportunidade de poder ensinar isso para outras mães, para outros pais, para profissionais. Então vamos começar, né, falando então sobre o desfraude. Primeiro ponto, né, e o que mais perguntam, né, qual a pergunta chave aí dentro do desfraude é a questão da idade, né, da hora certa. Qual a hora certa de desfraudar a criança? Qual a idade certa de desfraudar a criança? Gente, primeiro ponto, não tem idade exata, tá? Não tem uma hora certa. O que tem hoje, tá, nos estudos mais recentes, é considerado como janela natural do desfraude de 1 até 5 anos de idade. Então, como que eu posso te responder qual é a idade certa se nós temos uma janela tão ampla? E quando a gente fala da janela natural, o que quer dizer? Quer dizer que é natural que a criança desfraude entre 1 e 5 anos de idade. Se a criança desfraudar dentro desse período, e olha como é amplo, né, como é abrangente. Então, se a criança desfraudar dentro desse período até os 5 anos de idade, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado com essa criança. Então, a janela natural do desfraude hoje é considerada de 1 até 5 anos de idade. Então, como eu disse, não dá pra gente definir, né, a idade certa, porque vai variar de criança para criança. E a gente vai falar aqui hoje sobre todo esse desenvolvimento que está envolvido nesse processo de desfraude, tá? Segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente. Como que eu desfraudo meu filho? Como ensinar a criança a desfraudar? Como treinar o meu filho para desfraudar? Gente, quando a gente fala, lembra, a gente está aqui falando do desfraude dentro de uma abordagem respeitosa. Estamos aqui falando do desfraude dentro de uma abordagem com um olhar respeitoso para a criança, ok? Então, como eu falei, você vai encontrar por aí treinamento de desfraude, olhares, né, diferentes. E hoje eu espero de coração que você saia daqui entendendo esse olhar respeitoso, né? Esse olhar consciente. O que é um desfraude consciente? Um olhar consciente para essa etapa do desenvolvimento da criança. Ter um olhar consciente é ter conhecimento, né? Estudar sobre isso. Dentro da abordagem respeitosa, o que eu vou te responder é que o desfraude não precisa ser ensinado. O desfraude não precisa ser ensinado. Como que você vai treinar seu filho? Você não precisa treinar o seu filho para desfraudar. Gente, o desfraude é um processo natural do desenvolvimento da criança, tá? O desfraude, ele faz parte do desenvolvimento. O desfraude, ele vai acontecer. Da mesma forma que o seu filho, que a sua filha aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, aprendeu a falar, ele vai desfraudar. A criança vai desfraudar. A gente não precisa ensinar ela, a gente não precisa treinar ela para o desfraude. Quando ela estiver pronta, ela vai desfraudar.
E a gente vai ver aqui hoje, como eu falei, o quanto, né, de amadurecimento é necessário para a criança estar realmente pronta para esse desfraude. E a gente vai ver também que a criança, ela dá sinais pra gente de que ela está evoluindo nesse processo, né, de amadurecimento e de preparo para esse desfraude, ok? Mas você adulto, você pai, você mãe, você profissional que trabalha com criança, você não precisa ensinar a criança a desfraudar, você não precisa treinar a criança a desfraudar. E infelizmente isso é o que mais acontece. Infelizmente isso ainda é a realidade da grande maioria, tá? E eu quero, como eu falei, fica aqui comigo para você entender mais a fundo, tá? Sobre isso, sobre por que não treinar, por que não ensinar, tá? A gente vai aprofundar em tudo isso. Então, como eu falei, o desfraude ele vai acontecer, ele é um processo natural do desenvolvimento da criança. A criança, como falamos da janela, né, natural, entre 1 e 5 anos ela vai desfraudar. Tem crianças que mais próximo do 1, do 2, do 3, do 4, até 5 anos, dentro dessa faixa etária vai acontecer o desfraude naturalmente desta criança. E até pensando na questão de ensinar, né, eu li sobre isso e achei interessante, porque quando a gente fala que a gente vai ensinar a criança, né, a parar de usar a fralda, né, vamos ensinar, treinar ele para o desfraude. Gente, vocês conseguem imaginar o que é ensinar para alguém que a bexiga tá cheia? Olha como isso é complexo. Né? Como que a gente consegue ensinar para alguém que a bexiga dele tá cheia? Como a gente consegue ensinar para alguém que ele tá com vontade de fazer cocô? Como a gente consegue ensinar para alguém a perceber essas sensações? Não tem como, ainda mais para uma criança com um cérebro tão imaturo, ainda com tão pouco desenvolvimento, amadurecimento de toda a parte racional, de toda a parte cognitiva, da compreensão, né? Para a criança compreender, né, elaborar processos assim tão complexos, depende de um amadurecimento do cérebro que ela ainda não tem. Então, acharmos, né, que a gente consegue ensinar para a criança o que é a sensação de uma bexiga cheia, o que é a sensação de uma vontade de fazer cocô. Gente, não tem como a gente materializar isso, né? E muitas vezes a gente fala para a criança como se fosse algo simples, né? Dela entender, dela compreender, dela perceber, e a criança não tá entendendo e a gente... eu já te ensinei, eu já expliquei, ele já entendeu. Porque, gente, uma coisa é ele ouvir, né, escutar aquela frase, até fazer um sentido, mas outra coisa é ele conseguir aplicar aquilo para a percepção do próprio corpo, né? Outra coisa é a criança conseguir perceber aquilo que você está explicando nas próprias sensações do corpinho dela. Então é muito complexo, a gente precisa ter muito cuidado nisso, de achar que somos capazes de ensinar algo, como falei, que é tão subjetivo, ainda mais para criança, né, que vive tão no concreto, que precisa desse concreto para conseguir compreender. Então, gente, não se ensina a criança a desfraudar, não se treina a criança para o desfraude. O que a gente precisa é ter esse conhecimento de que o desfraude vai acontecer entre 1 e 5 anos de idade, que esse é um processo natural da criança, que nós precisamos só confiar nesse processo de desenvolvimento e respeitar o tempo e o ritmo de cada criança. Cada criança vai ter o seu momento, o seu tempo, o seu ritmo de desenvolvimento, tá? Terceiro ponto, então, que eu coloquei aqui é sobre o papel do adulto, tá? Então, entendendo que o desfraude é algo natural, que vai acontecer dentro do desenvolvimento esperado para a criança. Qual é o meu papel, então, enquanto adulto, se eu não devo, né, ensinar o desfraude, se eu não devo treinar a criança para o desfraude? O meu papel como mãe, como pai, como avô, avó,
profissional que trabalha com criança, o meu papel é ser facilitador desse processo para a criança. O meu papel é construir um ambiente em que essa criança seja respeitada nesse processo de desfraude que é dela. O processo de desfraude é da criança. Então, meu papel é só promover o ambiente adequado para que ela se sinta segura e para que o desfraude aconteça da maneira mais leve, mais natural possível. Muito diferente de como eu falei, né, que a maioria, infelizmente, vivencia, né, de ambientes em que existe uma grande pressão, né, em relação ao desfraude. A maioria das escolas ainda pressionam as famílias, né, em relação ao desfraude. Parece que é uma competição, né? A criança que já desfraudou, a criança que não desfraudou, o que está atrasado, né? O que é o último da turma. Como eu comentei no início, né, da minha experiência, para mim foi uma das etapas mais difíceis da minha maternidade, foi o desfraude do meu filho. Na época eu não conhecia, não sabia nada do que eu estou compartilhando aqui hoje com vocês, então foi muito difícil. Foi um desfraude coletivo na escola. Eu, mãe, nem estava pensando ainda em desfraudar, tá? Para mim estava claro, né, que o meu filho não estava pronto para o desfraude, que eu não estava pronta para facilitar esse processo, né? Então a escola iniciou o desfraude coletivo de todas as crianças, né? E como eu falei, né, aí a gente desrespeita, né, o ritmo de cada criança, aí a gente desrespeita o amadurecimento de cada criança, que é único, que cada uma vai ter o seu tempo, cada uma vai ter o seu momento, não é algo coletivo. E eu quero destacar isso, gente, o desfraude é um processo da criança, né? E se você parar para perceber, não sei se alguém que está aqui comigo, né, tem filho pequeno, conhece, né, crianças pequenas que estão nessa etapa aí de desfraude, convivem, né, com crianças pequenas. É muito comum a gente falar, eu vou começar o desfraude do meu filho, né? Começamos o desfraude lá em casa, né? Como se o adulto decide, né? Então o adulto decide que está na hora de desfraudar e a partir de amanhã vamos começar o desfraude. Gente, não é um processo do adulto. A criança precisa ser a protagonista desse processo de desfraude, porque é dela, o desfraude é dela. E aí o que acontece? Porque nós adultos, então, assumimos o protagonismo, né, do desfraude da criança. Então eu vou desfraudar o meu filho a partir de amanhã. A partir de amanhã aqui em casa a gente está começando o desfraude, então eu adulto decido, a criança tá ali perdida, não entendendo nada, não sabendo de nada, na grande maioria das vezes nem preparada para isso, nem madura o suficiente para isso, mas o adulto decidiu. E aí o que acontece quando o adulto assume esse desfraude, esse processo de desfraude, quando o adulto decide, né, quando isso vai acontecer, de que forma vai acontecer? O que acontece é que o adulto é como se ele pega isso para o pessoal e como uma meta própria dentro da maternidade, dentro da paternidade, e aí a criança não está pronta e começam a acontecer os desfraudes, esse adulto começa a se frustrar, começa a reclamar com a criança, e aí é xixi para todo lado, né? São escapes constantes, ou às vezes não, acho que é importante também a gente falar sobre isso, porque às vezes a pressão é tão grande sobre a criança, tá? Que a criança, mesmo não estando pronta, mas a pressão é tão grande, ou o desejo de agradar esses pais, porque aí eu fiz xixi no piniquinho, todo mundo bate palma e comemora, a criança, opa, eles ficaram felizes, eu quero deixar eles felizes, e aí começa um conflito dentro da criança, porque ela não está pronta, os escapes acontecem por imaturidade, porque ela não estava pronta, não é culpa dela, né? Mas ela começa a lutar, então, contra o próprio ritmo de desenvolvimento só para agradar esses pais, né? Só para ganhar as próximas palminhas. Então, tem crianças, como eu falei aqui,
vão começar, né, a ter frequentes escapes porque não estavam preparadas, e tem crianças que se esforçam para agradar esses pais que estão ali falando para ela que ela tem que desfraldar, que já tá na hora. E gente, é até triste, porque a criança, ela precisa fazer um esforço tão grande para conseguir segurar. Não é espontâneo esse controle do esfíncter, porque ela ainda não estava madura o suficiente para controlar os músculos, para segurar o xixi, para segurar o cocô. Então, não é algo que acontece naturalmente. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes a criança está brincando e ela nem consegue mais se envolver tanto nas brincadeiras, porque ela precisa estar com toda a mente dela, todo o corpinho dela concentrado em segurar. Entende que ela envolve todas as energias, toda a concentração dela em ficar ali segurando. Porque, nossa, se eu relaxar um pouquinho e me distrair na brincadeira, vai escapar e minha mãe vai ficar triste, minha mãe vai ficar brava, meu pai vai ficar bravo, né? E, entende? Então, a criança, ela até perde a naturalidade, a espontaneidade dela para agradar esse adulto. Então, como eu estava falando, quando o adulto assume esse processo de desfraude sem respeitar o ritmo da criança, ele leva isso como uma meta na maternidade, na paternidade dele. E se a criança começa a dar trabalho, né, para desfraudar, se a criança começa a ter os escapes, se a criança começa, né, a demorar demais nesse processo de desfraude, isso frustra o adulto. Então eu fico frustrado porque eu achei que ia ser fácil, porque eu vi na internet, né, como desfraudar em 3 dias, e você encontra vídeos, tá, assim na internet, e não tá funcionando. Então, quando começa a não funcionar, esse adulto se frustra porque ele colocou isso como uma expectativa dele, e aí vem, né, a irritação, o mau humor, e acaba descontando isso na criança. Como seria mais fácil, né, se a gente entendesse que o desfraude faz parte do desenvolvimento natural da criança, que quando a criança estiver pronta, ela vai desfraudar. Que nós não precisamos nos preocupar com isso, nós só precisamos confiar nesse processo. Confiar no processo que é da criança, não é um processo do adulto. O protagonista do desfraude é a criança, é o seu filho, é a sua filha, é o seu aluno. Ele que vai conduzir esse processo e vai concluir esse desfraude quando ele estiver pronto para isso. Então, o papel do adulto é de facilitador, de promover esse ambiente onde a criança pode ser protagonista do próprio desfraude, respeitando o próprio ritmo de desenvolvimento dela, tá bom, gente? Falando então do desenvolvimento, então agora a parte mais complexa, tá? O desfraude, ele depende de um amadurecimento global. O que a gente mais vê na internet, eu até coloquei aqui algumas dicas, eu pesquisei, tá? Vi vídeos, vi textos, vi coisas absurdas sobre desfraude, infelizmente, com muitas curtidas, muitos comentários, mas sempre desrespeitando a criança, né? E eu anotei aqui, você vai encontrar algumas dicas, né, na internet sobre em que momento, né, então desfraudar, quais os sinais que a criança dá. Eu vou falar primeiro aqui os sinais que são colocados na internet, né, então que você vai ler na internet, e depois eu vou te falar quais os sinais que você de fato precisa estar atento e observando, tá, dentro desse olhar respeitoso então para a criança. Na internet eu achei dicas como essa, ó. A criança, ela dá um sinal, né, de que está pronta para desfraudar quando ela começa a se incomodar com a fralda, ok? Quando ela começa, né, a pedir para tirar a fralda, não quer mais ficar com fralda. Quando a criança começa a ficar horas já com a fralda seca, né, então um sinal de que ela está segurando um pouco mais. Quando a criança já consegue pular com os 2 pés fora do chão. Quando a criança já consegue subir escada sozinha, também é um sinal. Quando a criança já consegue ficar 2 minutos parada na mesma posição,
E o último que eu anotei aqui, quando ela começa a demonstrar interesse pelo banheiro, pelo pinico, pelo vaso, tá? Então, esses são os sinais que você vai encontrar mais frequentes na internet. Gente, esses que eu anotei aqui, não tem nada de errado. Você pode observar esses sinais, mas é muito simplificado diante da complexidade de todo o amadurecimento que é necessário para que a criança esteja pronta para o desfraude. Então, sim, você pode observar se seu filho já está se incomodando com a fralda, se ele já consegue pular com os 2 pés fora do chão, se ele já consegue subir escada sozinho, se ele já consegue, né, ficar 2 minutos parados na mesma posição, já demonstra interesse, né, pelo banheiro, pelo piniquinho, pelo vaso. Ok, eu posso observar isso, mas todos esses exemplos que eu dei aqui, como eu falei, é o que você encontra com mais frequência na internet, estão voltados mais para a parte motora, para a parte fisiológica, que é apenas uma das partes que a gente precisa observar a nível de desenvolvimento quando o assunto é desfraude. Então, a parte motora fisiológica é apenas uma delas. Gente, o desfraude, ele envolve um amadurecimento fisiológico, social, emocional, cognitivo e neurológico. Olha como é complexo, tá? Eu vou falar aqui rapidamente de cada um deles. Então, quando a gente fala do fisiológico, é voltado realmente para os músculos, né? Para a parte motora realmente, né? Da criança estar madura já nesse controle motor, tá? Dos esfíncteres principalmente. Quando a gente fala do amadurecimento neurológico, olha só como é mais complexo, porque não basta a criança já ter a parte motora muscular desenvolvida. Quando a gente fala do neurológico, a criança já precisa conseguir perceber a sensação, lembra que a gente falou lá no comecinho da live, né? A sensação de bexiga cheia, a sensação da vontade de fazer cocô. Então, ela já precisa estar consciente, né, e ter conhecimento desse corpinho dela, dessas sensações. Porque aí no neurológico, o que acontece? Quando o cérebro identifica essa sensação de bexiga cheia ou de vontade de fazer cocô, o cérebro manda uma mensagem, então, lá para os músculos, né, principalmente eles vão falar do esfíncter, da bexiga, para segurar. Tá? Então vem a sensação, o cérebro, opa, bexiga cheia, opa, vontade de fazer cocô, o cérebro manda essa mensagem então para os músculos segurarem, para dar tempo da criança chegar até o banheiro. Isso é um processo que requer amadurecimento. A parte do cérebro que envia essa mensagem de reconhecer a sensação e de mandar a mensagem para o músculo segurar é a parte do córtex. Tá? A parte do córtex, se você estava aqui na semana passada que nós falamos sobre emoção, é a parte do cérebro que só vai estar completamente madura com 25 anos de idade. Ah, então quer dizer, né, que meu filho só vai desfraldar com 25? Não, mas quer dizer que com 1 ano de idade é praticamente zero o amadurecimento dessa região do cérebro. E reforço, né? Cada criança vai ter o seu ritmo de desenvolvimento. Então, depende que essa região do cérebro já esteja madura para conseguir, então, perceber essa sensação e enviar essa mensagem para os músculos. Então, falamos aqui do fisiológico e motor e do neurológico. Temos também toda a parte de amadurecimento social, que também é necessária para o desfraude. O que é o social? É a questão da privacidade. Porque, gente, até então, seu filho, a sua filha, fazia cocô, né, ali na fralda onde ele estivesse, né, no quarto, na sala, na escola, na pracinha, no shopping, tava ali com a fralda, né, no meio de todo mundo, na presença de todo mundo, né, publicamente. Ele fazia o xixi, fazia o cocô. Então, também é importante e necessário que a criança comece a amadurecer e compreender esse conceito de privacidade. Então, que o xixi e o cocô é algo que a partir dali vai ser reservado, vai ser privado, né? Que não vai mais, né, ser feito em locais públicos, né, socialmente. Então, também é necessária
essa compreensão por parte da criança. A parte emocional, o que é importante, né, já ter amadurecido a nível emocional. A criança, ela precisa ver sentido em parar uma atividade que ela está fazendo e ir ao banheiro. Tá ligado aí, como eu acabei de falar, no conceito de privacidade. Porque, como eu falei, até então a criança tá ali sentada, brincando, tá lá no parquinho, né, escorregando, balançando, tô com a fralda, eu fiz meu xixi, meu cocô. Agora, a criança, nesse processo de desfraude, para estar pronta, né, para esse processo, ela precisa ver sentido, então, em estar brincando, pulando, escorregando, e eu tenho que parar, e aqui vem um controle de impulso, que também depende do córtex, tá? Então eu preciso ver sentido em interromper essa atividade que eu estou executando, em parar de fazer isso que eu estou fazendo, em parar de brincar com isso que eu estou adorando, que eu estou me divertindo, mas eu tenho que parar, segurar, ir até o banheiro, fazer o meu xixi e o meu cocô. Isso está dentro do amadurecimento emocional necessário para que a criança venha, então, a desfraudar, ok? Então, ver sentido em interromper uma atividade, então, controlar esse impulso, interromper, controlar também os músculos e ir até o banheiro, certo? E por último, o cognitivo. Eu até deixei por último para poder pincelar um pouquinho mais com vocês. O desenvolvimento cognitivo necessário envolve principalmente a parte de memória operacional. E eu já falo desde já que a criança tem pouca memória operacional. O que tem a ver a memória operacional com o processo de desfraude? Você já parou para pensar no quão complexo ou quantas etapas são necessárias para eu ir no banheiro fazer o meu xixi, o meu cocô? Para nós, adultos, já é algo automático, né? Mas nós precisamos ter essa compreensão de que a criança está aprendendo algo do zero, algo que ela nunca fez, algo que é completamente novo para ela. E é muito importante a gente entender essa complexidade a nível das etapas ali dentro do banheiro, que pra gente, como eu falei, já é automático, já é simples. Gente, a criança ela precisa aprender e memorizar que... Eu vou tentar lembrar aqui de tudo que eu fiquei pensando. Ela precisa ir, então, em direção ao banheiro, entrar no banheiro, ela precisa, vamos lá, abrir o botão, vamos supor que ela tá com uma bermudinha, vai abrir o botão da bermuda, vai abrir o zíper da bermuda, vai abaixar a roupa, vai abaixar a calcinha ou a cuequinha, vai erguer a tampa do vaso, vai sentar no vaso, vai fazer ali o xixi, o cocô dela, né? Ela precisa perceber também quando que ela já terminou, quando que ela ainda quer fazer mais. Aí vem a parte de se limpar, né? Ou de chamar a mamãe, ou se a mamãe já tá ali perto, né? Eu me lembro, quando o Matheus já estava, né, caminhando no processo de desfraude, eu ainda ensinando ele a se limpar sozinho, vira e mexe, ele tava com tanto assim de papel higiênico, né? Sem exagero, né? Você chega no banheiro, a criança foi pegando papel, né? Pegando papel e virou aquela bola, né? E aí eu fui ensinar pra ele, eu falei, bom, eu vou ter que ajudar ele a contar, né? Então, o papel higiênico tem aqueles picotes, né? E gente, como que a gente às vezes ignora, né, esses detalhes. Então, eu combinei com ele quantos pedacinhos, né, de papel higiênico, quantos picotes ele ia contando, né? Acho que foi 6 que a gente combinou. Então, ó, você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você rasga, aí você dobra uma vez, você dobra outra vez. Entende o quanto o quanto de detalhes estão envolvidos ali? Como então, tem a etapa então da mãe limpar, tem a etapa que a criança já vai aprender a se limpar sozinha. Aí, opa, terminei. Então eu preciso vestir a cueca, vestir a calcinha, vestir a roupa, fechar ali o botão, amarrar, não sei, né? Me levantei, lavar as mãos.
tudo isso envolve uma questão cognitiva de memória. E a criança, ela tem pouca memória operacional. Gente, para a criança memorizar cada uma dessas etapas é muita coisa para ela. E às vezes a gente ensina uma, duas vezes e já perde a paciência, porque eu já expliquei, ele já fez uma vez, ele já aprendeu. Gente, a criança ter feito hoje não significa que ela vai estar se lembrando de todos esses detalhes amanhã, tá? Então são muitos passo a passo ali que a gente precisa repetir, e o aprendizado é por repetição, tá? Quanto mais você repetir, mais vai facilitar esse processo de aprendizagem da criança. Mas é muito comum a criança se esquecer dessas etapas, então é necessário toda essa repetição, tá? De cada etapa, então ali dentro do banheiro, para esse processo de desfraude. Então nós falamos aqui do desenvolvimento fisiológico, neurológico, social, emocional e cognitivo. Então dentro do cognitivo falamos da parte da memória, da memorização de cada uma dessas etapas e o quanto isso depende de amadurecimento, todas essas partes. Percebe como o desfraude ele depende, né, de um amadurecimento global. Não é só pular com os dois pés no chão, não é só conseguir subir a escada sozinho, não é só, né, ter interesse pelo vaso, pelo piniquinho. São muitas e muitas partes do desenvolvimento que estão envolvidas dentro de um processo de desfraude. E eu falo isso para a gente não se enganar, né? De que meu filho já está conseguindo pular sozinho, meu filho já está interessado ali pelo piniquinho, então tá na hora. Não, gente, tem muito mais coisa que a gente precisa observar e acompanhar. E aí, então, como eu falei, para a gente não se enganar, né, com o que a gente vê pela internet, com o que a gente lê, né, em posts, enfim, eu vou ensinar agora para vocês 3 sinais, só 3, que você precisa observar no seu filho, na sua filha, em relação ao amadurecimento, tá, para um desfraude. Então, se você conseguir observar esses 3 sinais, você vai conseguir perceber a evolução do seu filho, tá? Em direção a esse amadurecimento completo necessário para que, enfim, ele venha desfraudar, lembrando que é um processo da criança. Quais são esses 3 sinais? Eu coloquei aqui como os verdadeiros sinais para o desfraude. Os verdadeiros sinais que você pode observar no seu filho e aí de forma respeitosa, tá? Facilitar esse processo de desfraude dele. Primeiro sinal que a criança dá. A criança, ela começa a te avisar do xixi e do cocô depois que ela já fez. Tá? Então, essa é a primeira etapa, né? Nós temos ali a etapa anterior que a criança, né, faz xixi e cocô, fica com a fralda suja, tá ali brincando, pulando e nem aí, né? Mas quando ela parte para essa etapa, então, de te avisar que a fralda tá suja, então depois que ela fez o xixi, depois que ela fez o cocô, ela vai lá e te avisa, né, ou te mostra a fralda. Esse é o primeiro sinal de que ela está evoluindo nesse processo de amadurecimento, ok? Então, avisar depois que já fez. Quando ela amadurecer mais um pouquinho, qual vai ser o segundo sinal do desfraude? O segundo sinal vai ser quando ela vai te avisar do xixi e do cocô na hora que ela estiver fazendo. Dentro dessa segunda etapa do desfraude, o que é muito comum também acontecer é a criança procurar um cantinho específico onde ela agacha ali e faz o xixi e o cocô dela na fralda. Então, olha só, quando ela começa a procurar um cantinho ali, às vezes a maioria é do lado do sofá, atrás do sofá, ou ela vai pro quartinho dela, então ela já tá conseguindo perceber melhor que tá vindo ali o xixi e o cocô. Então ela já vai pro cantinho dela, agacha, faz, e aí na hora ali que ela tá fazendo, ela te avisa, mamãe, né, tô fazendo, e já tá ali saindo, né?
Então, ela deixa de te avisar depois de já ter feito e começa a te avisar na hora. E como falei, também é comum nessa etapa ela escolher algum lugar específico para sempre fazer ali o xixi e o cocô dela. Então, nessa segunda etapa, né, esse segundo sinal de avisar na hora que está fazendo, é mais um indicador de que seu filho, sua filha está progredindo nesse processo de amadurecimento para o desfraude. E o terceiro e último sinal que você vai observar no seu filho, dentro dessa abordagem, né, de desfraude respeitoso, é quando seu filho, sua filha começar a te avisar antes de fazer. Então, antes de fazer, ele vai te chamar, ele vai falar, mamãe xixi, mamãe cocô. Então, olha só, ele já está conseguindo perceber e segurar enquanto chama você. Às vezes não vai dar tempo de chegar no banheiro, mas ele já está conseguindo te avisar antes. E esse é um ótimo sinal de que esse amadurecimento está progredindo. Gente, você que chegou aqui agora, não perca essa informação, tá? A respeito da idade. Foi a primeira coisa que eu falei aqui na live, se você puder assistir depois completo. Mas o desfraude, ele acontece entre 1 e 5 anos de idade. Essa é a janela natural do desfraude, tá ok? Não tem, é difícil estabelecer a idade certa, porque entre 1 e 5 anos de idade é a idade certa. Tá tudo bem o desfraude acontecer dentro dessa janela. E nós falamos aqui que o desfraude é um processo natural, a criança vai desfraudar, nós não precisamos ensinar desfraude, nós não precisamos treinar a criança para desfraude, a gente só precisa respeitar o ritmo de desenvolvimento de cada criança e confiar nesse processo de que o desfraude vai acontecer quando a criança estiver pronta para isso. E o pronta, nós também vimos aqui que depende de um amplo desenvolvimento de várias áreas aí da vida da criança, ok? Então, os 3 sinais. A criança começa a avisar depois de já ter feito xixi e cocô. Segundo, ela começa a te avisar na hora que ela está fazendo xixi e cocô. E o terceiro, ela já consegue te avisar antes de fazer e pedir para ir ao banheiro. Ah, Bilene, então quando meu filho começar a avisar antes, eu já posso desfraudar. Não, não é você que desfrauda. O desfraude é um processo da criança. O que você pode começar a fazer aqui, tá? Até mesmo na segunda etapa, quando a criança já estiver ali, né, avisando na hora, buscando um lugar assim, você pode começar a conversar com a criança. Mas como que deve ser essa conversa, gente? É você falar para o seu filho, filho, você sabia que se você quiser, você pode fazer o seu xixi, o seu cocôzinho no vaso, no pinico. Gente, não tem certo ou errado, tá? É vaso, é pinico, é redutor. Não tem certo ou errado. Se a criança se sentir mais confortável com o pinico, você usa o pinico. Se ela se sentir mais confortável com o redutor do vaso, você usa o redutor do vaso. Olha para a criança, perceba a criança, tá? Então, o processo é da criança, não é você que vai... me deu aí os 3 sinais, amanhã eu vou começar o desfraude. Não. Continua, assim, conversa... Filho, você sabia que se você quiser, você pode começar a fazer o seu xixi e o cocô no piniquinho, você pode começar a fazer no vaso, você sabia disso, você pode chamar a mamãe tá aqui, assim, é facilitar, é promover esse ambiente onde a criança vai poder ficar à vontade, tá à vontade para seguir essa etapa do desenvolvimento que é esperado e que vai acontecer naturalmente. Vou ler aqui o comentário da Dani. E quando é desfraude coletivo na creche? Estou passando por isso. Dani, eu falei sobre isso no começo. É desrespeitoso, né, com a criança. Agora, como eu acabei de falar, o desfraude ele pode acontecer até os 5 anos de idade e isso é normal. Não tem nada de errado com a criança desfraudar com 2, com 3, com 4 e com 5. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem seu ritmo. Eu compartilhei aqui que eu passei por isso com o Matheus e foi uma das etapas mais difíceis da minha maternidade. Por isso, porque eu sentia que ele não estava pronto, eu não estava pronta.
Eu estava perdida, eu não sabia nada do que eu estou compartilhando aqui hoje com vocês, então foi muito difícil, foi cerca de 1 ano sofrendo com isso, com os escapes, né, uma hora a gente perde a paciência, né, uma hora a gente já tá, não aguento mais, quando que vai acabar, né, e vai desfraldar de vez, então, mas é isso, sabe? E aí o que aconteceu? Quando ele estava pronto, aí acabou os escapes, aí desfraldou mesmo. E eu não precisava ter sofrido tudo aquilo que eu sofri se eu tivesse respeitado o ritmo dele, o tempo dele, o momento dele, o amadurecimento dele. Desfraude coletivo, a gente põe todas as crianças, né, numa régua e pronto, a partir de hoje todo mundo vai desfraldar e cada criança é única. Cada criança tem o seu ritmo próprio, seu tempo próprio, né? Então é desrespeitar, né? Realmente a criança e a individualidade de cada uma. Mas infelizmente a grande maioria ainda das creches, né, das escolinhas, fazem ainda o desfraude coletivo. Eu espero que essa mensagem, né, chegue, né, a profissionais, diretores, educadores, enfim, para que a gente possa começar a refletir mais a fundo sobre esse assunto. E aí já para ir fechando, gente, então nós falamos dos 3 sinais. Quando o seu filho, né, começar a apresentar esses sinais, o que esses sinais representam? Representam que ele está evoluindo, que ele está progredindo e que logo, logo ele vai estar pronto e ele vai desfraldar. Como eu falei, não sou eu que desfraldo meu filho. O desfraude é um processo da criança. É importante que a criança seja realmente a protagonista desse processo. E aí também, falando sobre os desfraudes, existem 4 tipos de desfraude. A grande maioria desfralda primeiro o cocô noturno. Isso, o desfraude noturno do cocô. Então, que a grande maioria começa por aí, pelo desfraude noturno do cocô. As outros 3, que é o desfraude diurno do cocô, o desfraude diurno do xixi e, por último, o desfraude noturno do xixi, né? Esses 3, eles já variam mais, mas na grande maioria segue essa ordem. Então, primeiro o desfraude do cocô à noite, depois desfralda o cocô de dia, depois o xixi de dia, depois o xixi à noite, tá? Porque assim, não é uma regra, né? Existem crianças que invertem aí algumas dessas ordens, como falei, cada criança é única, mas, né, na grande maioria segue essa ordem. E pra gente fechar, uma reflexão, né, que é importante a respeito das consequências do desfraude precoce, tá? O desfraude precoce, gente, hoje eu tô falando de estudos científicos que sustentam, né, o que eu estou falando aqui para vocês. Ele é diretamente ligado, o desfraude precoce, diretamente ligado à incontinência urinária, tá? Aos escapes diurnos e noturnos, tá? E infecção de urina recorrente, tá? Então, o desfraude precoce, ou seja, forçar a criança a realizar, né, executar o controle, né, desses músculos, desse esfíncter, dessa bexiga, sem que ela esteja pronta para isso. Eu falei, a criança, quando ela não está pronta, mas ela é forçada a fazer isso, ela desprende, né, toda a energia dela para ficar concentrada nesse controle. Assim, ela dificilmente consegue se sentir à vontade, porque se ela relaxar um pouquinho, vai ter escape e a mãe vai reclamar e vai vir, às vezes, né, ali uma punição, né, uma reclamação que seja, né? Então, a criança, olha só, ela não tá pronta, mas ela se força, né, a controlar, a segurar para agradar esse adulto, né, para agradar ali esses pais. E isso, esse controle precoce, fora do tempo esperado, fora do amadurecimento esperado, vai gerar prejuízos lá na frente. Agora, se a gente desfraldar depois, né, como se existisse o desfraude tardio, né, gente, não tem problema, não vai ter prejuízo nenhum desfraldar depois. Olha só, olha só. Se você desfraldar antes, então um desfraude precoce vai trazer prejuízos para a criança, tá? A nível, como eu falei, né, de toda essa parte aí de bexiga, de controle dos esfíncteres, incontinência, escapes noturnos, infecções de urina. O desfraude precoce vai trazer prejuízos.
Você esperar e deixar o desfraude acontecer naturalmente, né? Porque não dá para falar desfraude tardio, porque não é tardio, é no tempo da criança. O desfraude acontecer com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, não vai ter prejuízo nenhum. Não vai ter problema nenhum para essa criança. Que a gente possa refletir sobre isso, né? Mas é um prazer poder chegar aí até a sua casa, chegar até você com essas informações. Muito obrigada por sua atenção. Essa, como eu disse, é a 8ª live, 8ª semana seguida que eu venho aqui toda terça-feira às 19 horas trazer assuntos sobre infância, sobre desenvolvimento infantil, sobre comportamento infantil, sempre dentro dessa abordagem respeitosa. Essas lives fazem parte do projeto Cuidar da Infância é Cuidar da Vida. E que a gente possa, então, buscar realmente esses aprendizados, essas informações, esses conhecimentos para cuidar da infância dos nossos filhos, para que a gente possa preservar a saúde mental e emocional deles. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Compartilhe com mais família. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!